Então, se você se machucou com a bolsa ou se você está insatisfeito com os retornos da renda fixa, fica aqui porque esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Arthur Farache, eu sou CEO e um dos fundadores da Hust Capital, e nesse vídeo eu vou te falar porque eu acho que os precatórios podem ser um ótimo investimento nesses momentos de crise. O precatório é um título de dívida pública judicial, originado a partir de uma condenação de um ente público em um processo judicial que passou por todas as instâncias e por todas as fases. Nesse momento, o precatório é inserido nas contas a pagar daquele ente público. Ele entra na rubrica contábil Contas a Pagar Credores Nacionais. Então faz parte de toda a dívida pública, assim como se fosse um título emitido de maneira espontânea para financiar a própria dívida. Uma das vantagens desse tipo de investimento é a baixa correlação com o mercado de capitais e a bolsa de valores. Isso significa que não depende dos ânimos do mercado, dos investidores internacionais, da crise do novo coronavírus, do petróleo, nada dessas coisas importa muito. Ou seja, se a bolsa está subindo ou descendo, isso não importa. Daí porque dizemos que é um ativo com baixa correlação, porque o retorno é travado de acordo com o que está previsto em lei. Você sabe na data zero quanto vai ser o seu retorno sobre investimento, seu ROI, seu múltiplo sobre o capital. Porque no geral, os precatórios possuem uma correção monetária de IPCA-E, que é a inflação, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês. Com números de hoje, seria o equivalente a 9,5% ao ano. Só que é importante ter em mente que você nunca compra um precatório por 100% do valor de face. E isso faz um efeito tremendo no retorno que você vai ter. Digamos que você compre por 50% do valor de face, ou seja, o precatório vale 100 mil e você comprou por 50 mil. A rentabilidade que era de 9,5% ao ano, que já não é ruim, passa a ser a 17% ao ano. Justamente porque o retorno que você vai ter é sobre o capital investido. Sendo uma dívida de governo, esse tipo de rentabilidade se mostra muito atrativa. Eu faço questão de ressaltar que é uma dívida de governo. Quais são as vantagens que isso tem? E aí, meus amigos, eu digo que é porque o nome do jogo aqui é segurança. O Estado vai com certeza viver mais que todos nós. Só para você ter uma ideia, a nossa configuração de estados é mais ou menos a mesma desde 1750, da época do Tratado de Madrid, que foi o tratado que substituiu o Tratado de Tordesilhas, firmado também pela Espanha e por Portugal para redividir as terras aqui da América do Sul. Desde então, não existe caso algum em que um estado sumiu e deixou credores a ver navios. Você percebe como é diferente de como quando você empresta dinheiro para uma pessoa física? Porque se ela não quiser pagar, ela vai ficar com o nome sujo durante 5 anos, depois vida que segue. Você percebe também como é diferente de quando você compra uma dívida, uma debênture, um título de uma empresa? Porque ela pode pedir falência, pode pedir recuperação judicial, e aí sim você pode ficar a ver navios de novo. Então, outro ponto interessante é que o Estado, eu gosto sempre de fazer um paralelo, é o too big to fail do setor público. Ou em português, eles são muito grandes para quebrar. Para você ter ideia, alguns estados já decretaram o estado de calamidade financeira, e isso começou lá em 2016 com o Rio de Janeiro. Depois veio o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, ano passado, em 2009, Goiás, Roraima, Rio Grande do Norte e Mato Grosso também decretaram o estado de calamidade financeira. E agora, com a crise do novo coronavírus, outros estados estão decretando calamidade pública, ainda que dessa vez seja por uma situação grave de saúde pública. É importante ter claro que essas coisas não necessariamente têm a ver com pagamento de precatório. Eu vou te mostrar. Dá uma olhada no ranking de pagamento de precatórios estaduais que está aqui do lado. Perceba que os estados que decretaram calamidade financeira estão distribuídos no começo, no meio e no fim desse ranking. Então, isso acontece porque o pagamento de precatório tem muito mais a ver com centenas de leis específicas e com as próprias finanças públicas desses entes, que é preciso estudar muito cada uma delas para conseguir precificar corretamente o precatório. No fim do dia, qual que é o lastro ou a garantia do pagamento do precatório? Não é preciso pensar muito para perceber que é o bolso de todos os contribuintes limitados ao que a lei prescreve.
Você já ouviu aquela máxima famosa do Benjamin Franklin que nada é mais certo no mundo do que a morte e os impostos? Pois é. Qual é a principal fonte de recursos do Estado? Os impostos, certo? Então, enquanto houver pessoas pagando impostos, haverá dinheiro para pagar a dívida pública, inclusive os precatórios. Agora, lembre-se, sempre quando falamos de investimento, o clássico tripé de investimento é válido: rentabilidade, segurança e liquidez. Você nunca consegue os três em um único investimento. Então, se você tem possibilidade de alto retorno, alta rentabilidade com liquidez, você vai ter que abrir mão de segurança. Se você quer segurança e liquidez juntos, você vai ter que abrir mão de retorno. No caso dos precatórios, esse tripé continua válido. O precatório tem retornos atrativos, quase 3 vezes acima da renda fixa? Sim. É mais seguro do que comprar ação ou título privado, uma vez que é dívida do governo? Sim. E onde que está o ponto fraco do precatório? É a liquidez. Porque não dá para precisar exatamente quando que o precatório vai ser pago. Mesmo que possamos analisar as leis e as finanças públicas de cada ente para estimar um prazo de recebimento, o pagamento efetivo sempre vai depender do judiciário. Então, o sistema do tribunal pode dar problema, o servidor público pode sair de férias e tem outras N situações que podem fazer com que o precatório seja pago com atraso. E é importante que você entenda melhor sobre os riscos de uma operação de precatório, mas de um modo geral, nós acreditamos que se você tem uma reserva de emergência, e você deveria considerar sim colocar 30% do que excede essa reserva de emergência em ativos como esse. Então, por outro lado, se você perdeu com a queda na bolsa e se sentiu mal por isso significa que você estava alocado mais do que deveria na renda variável. Porque se você tivesse alocado adequadamente, a bolsa cairia e você se sentiria seguro, porque você só arriscou o que o seu perfil de risco permite. Agora, se você está incomodado com baixo rendimento da renda fixa, aí eu digo que você tem 2 caminhos hoje. Você precisa do dinheiro no curto prazo ou tem uma obrigação com data certa? Se a resposta for sim, fica na renda fixa e escolhe um produto com liquidez de curto prazo. Outro caminho, você tem uma parcela do capital que pode ficar alocada por mais tempo, um prazo maior, sem estar comprometida com nenhuma obrigação? Aí sim, você pode usufruir da rentabilidade e da segurança que um precatório tem. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e se você achou interessante essa oportunidade de investimento, entre em contato conosco aqui na Host Capital.